falaremos sobre planejamento tributário com um monstro da área contábil tributária, doutor Evanir Aguiar. Muito bem, mas antes de falarmos sobre planejamento tributário, vamos para os nossos patrocinadores, mas não pule que é rapidinho. Primeiro patrocinador e mais importante e mais urgente é Colim Ramos e Jesus Advogados, escritório do qual eu sou sócio. Escritório com sede em Porto Alegre e em Erechim. Telefone 51 32 28 12 19. Atuamos na área previdenciária, civil e trabalhista. Segundo patrocinador nosso parceiro, e para ser patrocinador aqui não basta pedir para ser, né? Tem que passar pelo test drive. Parceiro nosso, imobiliária Golden Imóveis. Se você for investidor imobiliário, se você estiver procurando imóvel para comprar ou vender, Golden Imóveis, telefone 51 3276 6312. E se você for para a Serra, Hotel Sky, rede de hotéis Sky, hotel de primeiríssima linha. Quando eu vou para a Serra, eu sou fiel à rede Sky. E se você tiver algum assunto, se você for profissional de alguma área e quiser compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes, meu telefone é 32 28 12 19 e sou todo ouvidos. Mas vamos parar de enrolação, porque o que nos trouxe aqui hoje é planejamento tributário e nós aprenderemos muito sobre o tema. Nosso convidado de hoje, Evanir Aguiar, ele tem um currículo aqui que eu fico cansado só de olhar pelo tamanho. Contador, mestre em economia, especialista em auditoria e perícia e em controladoria. Sócio fundador do grupo Fortus. E um detalhe, pessoal, eu sou cliente do Evanir há quase 20 anos. Não parece, né? Parece, mas há quase 20 anos nós somos clientes. O meu escritório é cliente da Fortus. E tem filiais aqui em... Me ajuda aqui, Evanir. Onde é que são os teus endereços? Então, tudo bem? Prazer. Não, te apresento depois. Agora são os patrocinadores e a tua apresentação. Muito bem. Só me diz onde é que são os teus endereços aqui, Evanir. Nosso endereço é em Porto Alegre, em primeiro lugar, aqui na Avenida Carlos Gomes, 1492, sala 308. E nós temos outra unidade em Porto Alegre, na Avenida Bento Gonçalves, 1656. E temos, além disso, ainda escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, que fazemos lá o atendimento a alguns clientes daquelas cidades. E o teu telefone de contato? Essa pergunta é a mais importante de todas, né? Telefone de contato para quem quiser alguma informação adicional. Tudo bem, doutor Guilherme. Nosso telefone é o 3028 2323. 3028 2323. DDD 51. 51. Agora sim, o doutor Evanir aqui ele já está se dando conta do modo equino do apresentador, né? Agora sim, tu pode te apresentar, Evanir, pode saudar, pode fazer o que tu quiser. Muito bem, doutor Guilherme. Equino em sua consideração. Eu tenho muito respeito ao profissional que és e todo o conhecimento que tem e toda a bagagem aí para levar aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Então, uma satisfação para nós do Grupo Fortus, eu como diretor operacional, estarmos aqui trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, não é? Prestando sempre o serviço para a nossa comunidade. Falando hoje sobre um tema bem polêmico, que é o planejamento tributário. Até estávamos falando, por que não usa planejamento, Evanir? Porque alguns podem entender o planejamento de uma forma pejorativa. Eu costumo chamar de um estudo tributário, uma opção tributária, uma análise tributária, tudo para dar uma conotação de estar tudo dentro da legalidade, dentro das possibilidades que a gente tem aí pela nossa legislação. O brasileiro, ele tem uma hipersensibilidade com palavras, né? Algumas palavras estão corretas, mas elas podem ser interpretadas de maneira distorcida em caráter pejorativo, né? Isso com certeza. Tem razão. Tu tem razão, Evanir, assim, a gente tem que cuidar um pouco com as palavras, mas no nosso caso aqui da Rádio Armazém, a nossa audiência ela tem uma inteligência muito acima da média. Nós temos aqui um maior nível de superdotados, porque o Saiba Direito, o programa Saiba Direito aqui, ele seleciona também, não só os patrocinadores, a gente seleciona a audiência também, é só gente que quer fazer a revolução pelo conhecimento.
Então, esse cuidado, essa preocupação não é tão relevante no nosso caso. Mas, Evanir, me faz um favor aqui, né? Eu queria que tu perfurasse a minha muralha da ignorância com a broca da sabedoria. E explica aqui, mais ou menos, o que tu pensa sobre o nosso sistema tributário brasileiro, e por que ele é o mais, ou um dos mais complexos da crosta terrestre. Doutor Guilherme e ouvintes, eu acredito que seja o mais complexo. E esta complexidade, ela leva a 95% das nossas empresas a recolher errado, menor ou maior, muitas vezes a mais, devido à sua complexidade. Nós temos uma carga tributária altíssima, hoje em torno de 35% do PIB, ou seja, tudo que se produz neste país, 35% vira imposto para o governo. Nós temos o governo administrar mal, né? Para administrar mal. Nós temos ainda uma burocracia extrema. Para mim, para nós, que somos profissionais e prestadores de serviço, isso é bom, porque somente o especialista tem a capacidade de entender todo este imbróglio que nós temos na legislação tributária brasileira e conseguir transformar isso, muitas vezes, lá numa guia, num DARF, numa declaração. Por exemplo, doutor Guilherme, Rio de Janeiro, para se anular uma nota fiscal errada, é necessário entrar com processo e pagar uma taxa para anular um imposto errado, uma nota errada. Olha a que ponto nós chegamos. Além disso... É uma perversidade, né? Não, Quantas horas? Tem estudos que dizem que se gastam 2.000 horas por ano. Exatamente. Só na atividade. Quer dizer, isso é que nem quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno eu tinha que apanhar às vezes, mas eu tinha que buscar a cinta para apanhar, né? Quer dizer, não bastava apanhar, tinha a humilhação de buscar a cinta. Exatamente. É o que acontece com o empresário nosso. Ele tem que pagar uma fortuna e ainda tem a humilhação de passar 2.000 horas por ano para exatamente recolher. Isso. Nós não temos nada que facilite a nossa vida. Temos aí um regime muito simplificado, que é o MEI, mas tem todas as suas limitações. É bom para uma categoria, mas que é o menor. Para o empresário comum, 2.000 horas por ano é um absurdo. É um absurdo. Empresas médias têm que ter especialistas em contabilidade, especialistas em tributos federais, tributos estaduais, porque cada um tem a sua legislação. No Brasil, nós temos 5.570 municípios, e cada um destes municípios tem uma legislação própria. Nós temos 27 estados. E isso só na área tributária, tem mais questões de licenças ambientais e aí vai, né? Com certeza. Assim, nós temos legislações que permitem interpretações. Isso é outro problema, que tem que muitas vezes recorrer ao judiciário, e aí gera todos esses problemas que a gente vê. Então, a legislação, além de ser complexa, ela é de uma forma tão... que permite tantas interpretações, que aí gera toda uma questão jurídica também para ser discutida. Aqui no Brasil, quais são os regimes tributários que nós temos? Quantos e quais? Pois bem, então, assim, como eu falei, cada ente da federação tem o seu regime, estados, municípios e o governo federal. Nós temos no Brasil aí, de regime federal, nós temos o microempreendedor individual, que é aquele mais simplificado, que em 2021 tem uma limitação de faturamento de R$ 81 mil, pode ter um empregado e algumas atividades podem desenvolver. Pessoal de casa, R$ 81 mil por ano, viu? Por ano. Isso dá R$ 6.750 por mês. Nós temos depois o Simples Nacional, que muitas atividades podem, nem todas, mas muitas podem, mas tem uma limitação de 4.800.000 também de faturamento por ano, que dá no máximo 400 mil mês. Quem exporta tem o dobro deste valor. Temos ainda um outro regime que é isso de faturamento bruto, né? Bruto, faturamento bruto. Não estamos falando de lucro. Ou seja, a empresa, ela produziu, vendeu, mas não significa que esse dinheiro aí vai ser o lucro do empresário. Exatamente. O lucro, vamos lá, é o valor que vai ser o lucro do governo, porque este vai ter o seu lucro garantido. Exato. O empresário talvez não. Exatamente. E depois nós temos o lucro presumido, que algumas empresas, atividades podem ser do lucro presumido, que tem um limite de 78 milhões por ano. Este já tem um limite maior, mas é uma forma que também tem as suas
particularidades, como o ISS e o ICMS, são tributos do município e do estado, são calculados à parte, a contribuição previdenciária também calculada à parte, então o lucro presumido é um outro regime que nós temos. Depois nós temos o lucro real, este eu entendo que é um sistema um pouco mais justo, porém tem os seus cuidados, que tem que ter o lucro real, ele usa a base contábil para definir a base do imposto de renda e da contribuição social, só que, em compensação, o PIS e a COFINS, esses têm uma alíquota majorada, permitindo alguns créditos, então tem que analisar. E o lucro real gera um custo maior operacional também, né? Também, porque o lucro real tem que ter todo o cuidado, tem que ter toda a contabilidade apurada no mês. Tem umas sistemáticas, trimestral e anual, mas eu aconselho sempre o mensal. Então, o lucro real, e tem um último regime pouco conhecido, que algumas vezes é vantajoso, que é o arbitrado, doutor Guilherme ouvintes. O arbitrado é o lucro presumido com um acréscimo de 20%, e ele usa o faturamento como base. Ele é uma forma quando a empresa, então, não tem como fazer a sua contabilidade, teve algum problema de computadores, por exemplo, queimou lá toda a sua contabilidade e tem que apurar o imposto. E antes que o fisco autue. Então, é uma forma aí alternativa de calcular os seus tributos. Então, MEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Basicamente esses 5. Federal, doutor Guilherme, porque depois nós temos ainda o IPI, que é federal, que é para a indústria, que é calculado fora desses regimes. Para os estados, nós temos o ICMS, o IPVA, o ITCMD. O ICMS é sobre a comercialização e energia, enfim. O IPVA, sobre veículos automotores. O ITCD, causa mortes e doações. Depois ainda temos os municipais, doutor Guilherme, para ver a complexidade. O imposto sobre serviço, que é o mais comum. Nós temos ainda o IPTU e o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Então, não é apenas a legislação federal, ainda temos que cuidar do estadual e o municipal. Mas, assim, dentre aqueles 5 primeiros, né? Sim. Falando da forma de tributação, como é que funciona a escolha do regime tributário da empresa? Como é que funciona? Em que momento ela pode fazer? Quais são os critérios que tu usa para recomendar esse ou aquele? Muito bem. Há algumas empresas que estão obrigadas ao lucro real. E essas, por exemplo, bancos, factoring, empresas que faturam mais de 78 milhões, que têm lucros recebidos do exterior, benefícios fiscais, essas são obrigadas ao lucro real. Tirando essas, temos aí, então, o MEI, que quem se inscreve lá, faz o seu cadastro como microempreendedor, já estará inscrito no MEI. Temos o Simples Nacional, que acontece todo mês de janeiro de todo ano, que então o empresário vai lá, uma vez enquadrado nas atividades e não tiver nenhuma pendência tributária, porque daí não poderá ser do Simples, pode então solicitar a opção, que a gente chama opção, né, pelo Simples Nacional. Já as empresas que querem optar pelo lucro presumido ou mesmo lucro real, esta opção, doutor Guilherme, ouvinte, se dá com o pagamento do primeiro DARF do imposto de renda. Aí até gera algumas curiosidades. Eu tive um caso, doutor Guilherme, ouvintes, que o empresário havia definido que seria lucro presumido naquele ano. O lucro presumido é calculado trimestralmente e iria pagar lá em abril o imposto. E aí chega pelo meio de abril, ele disse, não, olha só, mudou meu planejamento, eu estou vendo que este ano eu vou ter prejuízo e a melhor opção é o lucro real. Então, nós tivemos, aí calculamos o DARF, pagou, se tornou lucro real, mas e o PIS, COFINS e declarações? Eu tive que retificar todas, doutor Guilherme. Ele retifica pelo exercício inteiro. Vale para o exercício inteiro. Pela parte do exercício que já decorreu. Exato. Não, volta, retroage a janeiro e vale para o ano todo. Sim, retroage ao início, sim. É isso exatamente. É isso que é interessante consignar, né, que o planejamento tributário, chamemos pelo nome que for, mas o planejamento tributário, engenharia tributária, o que for, ele é perfeitamente autorizado pelo fisco, autorizado pela legislação, né, Ivaneiro? Exatamente, doutor Guilherme. A gente
Eu até brinquei no início, não gosto muito de usar o planejamento, mas sim, é um planejamento, estou planejando, organizando, estudando a melhor opção. Desde que este planejamento esteja dentro da legalidade, de uma forma bem organizada, que não vise aí, né, a sonegação, a fraude. Exatamente, não visa a sonegação, não visa a fraude, observe todas as regras tributárias, está perfeitamente aceito pela legislação. Eu tenho um exemplo aqui, doutor Guilherme. É quase uma obrigação do bom administrador fazer engenharia tributária. Naturalmente, dentro das possibilidades legais, não tem por que eu pagar mais do que é o devido, não é mesmo? Quer ver um exemplo, doutor Guilherme? É até um caso bem conhecido aí no mercado aí de nós contadores, por exemplo, um exemplo aqui do chocolate, do bombom. Quando considerado um chocolate com recheio, ele tem uma tributação mais alta do que um wafer com recheio de chocolate. Então, um simples enquadramento tributário correto deste produto faz com que ele caia para uma alíquota mais barata, doutor Guilherme. E aí, isso é chocante. E isso é chocante do ponto de vista do contribuinte em si, porque são mecanismos incoerentes que, às vezes, geram reflexos prejudiciais ao consumidor, prejudiciais ao empregado e, quem sabe, prejudiciais ao próprio Estado. Né? Um jogo de perde-perde. É uma corrida de marcha ré para ver quem se prejudica mais. Né? É um absurdo, é um absurdo. Me diz uma coisa, existem algumas expressões utilizadas no juridiquês específico da parte tributária. Elisão fiscal e evasão fiscal. Tu teria condições em 30 segundos, 40 segundos, explicar o que é cada uma delas? Com certeza. Bom, a elisão fiscal é aquela economia tributária perfeita, legal, dentro das regras tributárias, com um planejamento prévio, um enquadramento do seu produto e da sua empresa no melhor regime tributário, sem trazer prejuízo para a própria empresa. A evasão fiscal é aquela que traz consigo subterfúgios para pagar menos tributos, mas não de uma forma honesta, de uma forma dentro da legislação. Então, evasão, a gente está falando de fraude. Elisão, a gente está falando de um ato perfeito. E não importa, pessoal, se a lei é incoerente. Quem faz as regras é o Estado. Portanto, se a lei for incoerente e você jogar com o manual embaixo do braço, você estará fazendo planejamento tributário legal, legítimo e correto. Quem fez a legislação, quem escreveu aquele texto legal de maneira incoerente foi o Estado, foi o Poder Legislativo. Então, situações que aparentem ser incoerentes, reclame da incoerência com quem fez a lei. O empresário tem o dever consigo próprio, com seus empregados, com seu consumidor, de buscar a eficiência tributária. Essa é a minha opinião, Ivanir. Tenho certeza que é a tua também, né? Com certeza, compartilho totalmente dessa opinião. Agora vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade do jogo. O empresário pode ter mais de uma empresa para, com isso, reduzir a sua carga tributária. Ele pode, dentro da engenharia tributária, dividir vários CNPJs, dividir a sua atividade em mais um CNPJ e, assim, conseguir aproveitar alíquotas menores? Sim, isso é perfeitamente legal. O que nós temos que ter cuidado é de deixar perfectibilizada aquela operação. Objetivo social claro, contas bancárias separadas, contabilidade separada, estrutura, e aí eu falo de tecnologia, de sistema, eu falo de pessoas, eu falo de equipamentos, estoques distintos. Vou dar um exemplo, doutor Guilherme. Grupo Fortus, do qual eu sou um dos sócios fundadores. Nós somos um grupo formado por 8 empresas. Tá, mas como funciona? Bom, eu tenho empresas que são do Simples, são empresas do lucro presumido e tem uma do lucro real. Do Simples, serviço. Quais são as nossas empresas? Nós temos empresas de contabilidade, nós temos empresas de recursos humanos, nós temos uma empresa de serviços financeiros, contas a pagar e receber, nós temos uma empresa de recursos humanos
que não sou do lucro do Simples, eu sou do lucro presumido. Tenho uma empresa de atividade financeira, que eu tenho que ser lucro real, mas eu tenho todas essas empresas com CNPJ distintos, alguns sócios distintos, com contabilidade distinta, ou seja, tudo perfeito dentro da legislação e cada um recolhendo o seu tributo conforme a melhor opção. E as empresas podem prestar serviços umas para as outras, né? Prestando e emitindo nota, inclusive. Se prestar serviço, emite nota, como tem que ser e manda a regra. Tá. Eu fiz uma entrevista aqui na semana passada em que nós avançamos na área previdenciária e falamos um pouco sobre o MEI. O entrevistado foi um professor de economia, uma pessoa fantástico. Tu fica mais inteligente só de olhar para a cara do cara, né? Que nem tu, né? Que é o doutor Gustavo Inácio de Moraes. A gente avançou sobre o assunto do MEI, microempreendedor individual. Teria condições aí de falar das vantagens do enquadramento do MEI? Aquele cara que trabalha, não está na informalidade. Quais são as vantagens dele sair da informalidade, Vaneiro? Muito bem, doutor Guilherme. Eu tive a feliz, experiência em 2010 até 2013 de ser consultor do Sebrae, exatamente no período de implementação do microempreendedor individual. Então, a gente estudou bastante sobre o MEI. Hoje eu já constituí mais de 200 empreendimentos, né? Porque o MEI é uma formalização desta atividade que muitas vezes está informal, sem direitos previdenciários, sem ter uma condição, por exemplo, de ter um empréstimo bancário. Agora, por exemplo, o governo federal está dando estímulo aos bancos para fornecerem financiamentos e créditos para os microempreendedores individuais saírem um pouco dessa crise que a gente está passando. Da mesma forma, o MEI ele tem uma forma simplificada de abertura, que é muito simples. Lá no portal do empreendedor, o MEI faz a sua abertura, já tem o seu CNPJ, o seu certificado, o seu alvará. Pode emitir nota de serviço, o MEI. Tem uma alíquota de quanto? Aí sim. O MEI ele paga 5% do salário mínimo nacional para Previdência Social, para sua aposentadoria, auxílio maternidade, de acidente, enfim, toda a cobertura previdenciária. Ele paga R$ 5,00 se ele for da área de serviços e mais R$ 1,00 de ICMS se ele for comércio ou indústria. Então, o MEI poderá pagar aí em torno de R$ 60, R$ 61,00 por mês. E não precisa fazer a contabilidade, apesar de eu aconselhar, se ele tiver contabilidade, 100% do lucro dele será isento, doutor Guilherme. E o MEI pode ter um empregado. Um empregado também tem lá, o valor da Previdência é reduzido, não é? Então, mas o empregado do MEI, ele tem todos os direitos como qualquer empregado de qualquer empresa. Então, o MEI ele é o segurado da Previdência. Por que eu pergunto? Às vezes o cara tem um caminhãozinho de mudança e está irregular. Aí ele tem um ajudante que ele não paga nada. Tudo correndo um risco gigante. Trabalhista, previdenciário. E é baratíssimo o enquadramento. É uma relação custo-benefício maravilhosa. E tu falaste que foram quantos MEIs que tu encaminhou? Mais de 200, com toda certeza. Talvez mais de 400, porque muito MEI. Para você que está em casa, eu recomendo a contratação de um contador qualificado e indico o Dr. Evanir e a Fortus. Mas o MEI não precisa de contador se não quiser. É melhor que tenha um profissional. Mas se você acha que se garante, dá para fazer tudo em casa pelo site. Doutor Guilherme, eu abro o MEI, eu faço a formalização gratuitamente. Só haverá custo se eu tiver que ir até algum órgão público ou tiver alguma consultoria a mais, ou fazer a contabilidade mensal, porque a abertura e a primeira declaração a Fortus faz de forma gratuita, porque faz parte da sua obrigação por ser do Simples Nacional. Anexo 3 é a contrapartida que o contador dá para a sociedade por estar no regime do Simples mais benéfico. Então, isso está lá previsto na legislação do Simples, que o escritório contábil, o optante do Simples Nacional, tem que fazer a abertura, orientação e a primeira declaração do MEI de forma gratuita. Exemplos de quem pode, me diga aí, Evanir, se tu conseguir, exemplos de 5 profissões que podem e 5 que não podem ser MEI. Muito bem. Bom, o que não pode é mais fácil, são as profissões regulamentadas,
quem fatura mais de 81 mil, obviamente, mas quem pode? Ou é a costureira, é o motorista de aplicativo, o comércio em geral, doutor Guilherme e ouvintes, todos podem. Comércio em geral, desde que se enquadre nessa situação. O ambulante. O ambulante, naturalmente, é o comércio, né? E aí tem artesãos, tem uma série de atividades aí que não são profissões regulamentadas, mais de 200. A profissão do jornalista ela foi desregulamentada alguns anos atrás. O jornalista pode ser MEI? Não. Não pode, por quê? A lista completa, um por um, alfabético, está lá no portal do empreendedor. Ao clicar lá, vai ter a lista das atividades e tem que enquadrar perfeitamente lá, poderá. Se não estiver naquela lista, não pode. Inclusive, muitas foram excluídas da lista, doutor Guilherme, e as pessoas não souberam e tiveram que desenquadrar desde janeiro. Beleza. E aqueles que não podem ser enquadrados no MEI, como microempreendedor individual, o pessoal que está fora do MEI. Bom, profissões regulamentadas, né? Profissões regulamentadas, beleza. É possível dizer que o enquadramento no Simples seria sempre ou quase sempre a melhor opção? Não, eu não afirmo que o Simples é a melhor opção, doutor Guilherme. Eu vou trazer um exemplo aqui. Falamos das profissões regulamentadas, que não pode ser do MEI, mas que pode ser do Simples Nacional. Por exemplo, o médico pode ser do Simples? Pode. O consultor pode, mas eles estão num anexo, que o Simples Nacional ele tem é simples só no nome, tá, doutor Guilherme ouvintes? Porque a forma de apuração hoje do valor a pagar não é tão simples assim. Então, nós temos anexo 1 para comércio, 2 indústria, 3 serviços, a alíquota mais baixa, 4, doutor Guilherme, entre os advogados, que podem estar no Simples, mas a contribuição previdenciária é paga à parte. Depois nós temos o anexo 5. O anexo 5 ele é mais complexo. Por quê? Ele começa com 15,5% a alíquota e vai até 30,5%. Tem lá um valor redutor sobre esse percentual. Só que, muitas vezes, este percentual é maior do que o lucro presumido. Então, analisar se o lucro presumido é a melhor opção. Quem é de profissão regulamentada tem que ter um cuidado, porque tem lá um tal de fator R. O que é esse fator R? É uma razão entre a folha de salários, incluindo o Prolabore, sobre o faturamento. Se esse valor achado for maior que 28%, eu caio para o anexo 3, doutor Guilherme. Aí é muito vantajoso. O Evanir, me diz uma coisa, tu falou no lucro presumido. Sim. A gente já falou do MEI, a gente já falou do Simples. Como é que funciona o lucro presumido? Em linhas gerais, quando que tu acha que ele é a melhor opção e quando tu recomenda que o empresário que está aqui assistindo o programa repense na sua aplicação? Bom, para saber se ele é a melhor opção, comparar com outro regime. Montar uma planilha e comparar com o Simples Nacional, por exemplo. Eu falei aqui que o Simples começa em 15,5%, aí tem um redutor. Aplica essa alíquota e faz aqui a conta no lucro presumido. O lucro presumido ele usa como base do imposto de renda e da contribuição social o faturamento. Então, o governo mesmo diz que revenda de combustível e gás é 1,16% do faturamento e a base do IR contribuição. Aí aplica lá as alíquotas de 15 e 9 e vai achar o imposto. Provavelmente, quem é revenda de combustível e gás natural não vai ser do Simples Nacional, porque ele, além de ter lá uma parte monofásica, que não pode aqui no Simples aproveitar, então o Simples Nacional nem sempre é a melhor opção. E ele vai ter um redutor pequeno. Redutor pequeno. O comércio é 8% a base de cálculo e aplica as alíquotas. O serviço intelectual, por exemplo, é 32%, a alíquota de 15,9%. Então, dá 11,33% os impostos federais, Guilherme. Então, 11,33%, se eu for comparar com os 15,5%, que é a menor alíquota lá no Simples, então eu posso dizer que o lucro presumido, muitas vezes, é a melhor opção. Só que o lucro presumido, assim como o real, ele tem a parte calculada dos outros impostos. Estadual, que é o ICMS, não é? O ISS, que depende do município, o IPI. Esses são calculados à parte, além da contribuição para a Previdência Social, que não entra. E o lucro presumido tem uma regra que é 78 milhões, o limite do faturamento anual. O limite máximo. E o lucro real,
ele pode ser, às vezes, mais interessante ou, às vezes, menos interessante, dependendo do caso. Beleza, perfeito. Mas existe alguma situação em que ele não seja permitido? O lucro real é uma opção sempre permitida para o empresário? O lucro real, ele é permitido. Com exceção do MEI, que tem o seu regime próprio, não é? O empresário que achar, por exemplo, que vai ter um ano difícil, que vai ter prejuízo, mas que ele vai aguentar com o seu negócio mais um ano, ele pode analisar e até projetar qual vai ser o faturamento, despesas, ter o seu lucro e optar pelo lucro real como a forma mais econômica. Algumas atividades são obrigadas, como eu falei, bancos, factoring, quem fatura mais de 78 milhões, esses aí são obrigados, né? Mas qualquer empresa, tirando as exceções, pode ser aí do lucro real e é uma ótima alternativa para aproveitamento de créditos, de incentivos fiscais, porque para ter incentivos fiscais federais tem que ser do lucro real, doutor Guilherme. E um detalhe, Evanir, eu estou falando de palpiteiro que sou, mas eu queria que tu me corrigisse se eu estiver errado. E tu pode corrigir da mesma maneira equina que eu me comporto aqui, tá? Se eu tenho uma empresa e eu pago aluguel, digamos que eu tenho uma empresa e pague aluguel, e nessa minha empresa eu tenho outras despesas. Necessariamente eu devo de olhar com uma lupa todas as despesas que eu tenho para verificar o que eu posso, o que eu não posso abater, para avaliar se o lucro real naquele caso será ou não o mais benéfico. Exatamente, exatamente. O lucro real, além do imposto de renda e da contribuição social, que são sobre este lucro contábil, nós temos ainda o IPI, o PIS e a COFINS, que tem uma alíquota grande, que é 9,25, só que permite créditos. Então, tem que analisar todos os créditos permitidos aí de insumos, de depreciação. Então, todos os insumos para se chegar na melhor opção. Eu aqui no meu escritório, eu poderia trabalhar com lucro real, correto? Doutor Guilherme, eu analisei a estrutura da sua empresa e hoje ela está no regime mais econômico, mas sim, poderia optar pelo lucro real. E se eu quisesse adotar o lucro real aqui no meu escritório, que tu muito bem analisou, quais são as despesas que eu poderia lançar para compor esse crédito tributário para reduzir a minha base de cálculo? Para imposto de renda e contribuição social, todas as despesas oriundas da atividade podem ser deduzidas lá da contabilidade para achar a base de cálculo. Então, advogado tem que usar gravata. Eu posso lançar minha gravata como despesa? Se essa gravata for um uniforme fornecido pela empresa e tiver um CNPJ lá na nota de compra, sim. Isso. Eu forneço uniforme para os meus funcionários. Esta despesa lá da empresa de uniforme é perfeitamente viável. Há algumas despesas que não podem. Por exemplo, eu vou oferecer um carro para diretores para irem para casa. Esta despesa é uma despesa indedutível. Vou fazer uma doação na espontânea. É uma despesa indedutível. E a gasolina do carro que o cara usa, pode ou não? Usa onde? Se é no trabalho, durante o expediente para se dirigir a clientes e voltar, pode. Se é para a sua casa, não pode. Não pode, não pode. Por isso você deve procurar um especialista para fazer a análise, pessoal. Por isso que você deve ficar muito atento. Para as pessoas, para as empresas, os empresários que estão pensando em fazer uma avaliação ou uma reavaliação do seu modelo tributário, já para o ano que vem agora, qual é o melhor momento e por quê? Muito bem. Eu entendo que o último trimestre do ano, este que nós estamos, seja o mais adequado. Por quê? Porque nós já temos 3 trimestres, então 9 meses ou 10, 11 meses de contabilidade apurada que eu consigo utilizar para fazer uma comparação entre os diferentes regimes, e inclusive projetar para o ano seguinte, doutor Guilherme. Sem falar que tem alguns regimes como o Simples, os outros que nós temos que optar já no início do ano. Então, não é aconselhável deixar para o ano para decidir sim antes de encerrar o ano. Então, este é o momento ideal, pegar a contabilidade, fazer projeções para o ano seguinte, aplicar as tabelas e as alíquotas e aí sim definir a melhor opção tributária para o ano seguinte. Doutor Evanir, a forma tributária que tu entenda a mais justa, e não vale dizer que o modelo tributário mais justo é o da Suécia. Estou falando dentre as opções do Brasil. A gente até pode, gosto muito do modelo tributário sueco, mas
nas opções brasileiras, qual é o que tu acha que é o mais justo, mais coerente? Guilherme, eu vou entregar aqui um pouquinho a minha idade, mas há mais de 27 anos, quando eu estava ainda lá na universidade, os meus professores diziam que... E tu entrou na faculdade já velho, né? Tu já entrou velho, aí tem mais de 27. É que eu sou conservado. Mas já... E eles diziam que há mais de 20 anos, olha só, mais de 20 anos atrás, eles diziam que há mais de 20 anos, então, a gente está falando de 40 e poucos anos atrás, a discussão da tão esperada reforma tributária não acontece. E não acontece por alguns motivos. Eu poderia falar aqui a noite toda sobre isso, mas eu vou lhe dizer que a forma que eu entendo a mais justa, doutor Guilherme, e aí é uma opinião simplista, mas é a minha, que eu tenho aí mais de 40 anos, no mínimo 25 anos falando sobre isso. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é aquele em que eu apuro sobre o meu efetivo ganho, vamos dizer assim, e pago um imposto, o Imposto sobre o Valor Agregado, com uma tributação sobre o lucro, que seja progressiva, quanto mais lucro, maior é esta alíquota, assim como nós temos hoje no Imposto de Renda da Pessoa Física. Chega a faltar a voz de falar sobre tanta emoção, né? Tributária, doutor Guilherme, porque é um tema tão exaustivo que eu ouço falar há muito tempo. E por fim, não é? Então, eu acho que seriam essas duas formas. E falar do Pacto Federativo, doutor Guilherme. Pacto Federativo que define a estrutura tributária de participação dos estados, do governo federal, dos municípios, em cada um desses valores arrecadados aí pelo governo. Então, um tributo ou dois, um sobre a receita ali do mês, né, sobre o resultado do mês, e um sobre o lucro, de uma forma progressiva, e rediscutir o Pacto Federativo. O grande problema de não sair uma reforma tributária, na minha modesta opinião, doutor Guilherme, é a briga entre os diferentes agentes neste meio. Os vereadores puxam para o assado por município, os deputados puxam para o seu estado, o governo federal para o governo federal, os lobbies de cada todo mundo puxa para um lado. Tem uma figura emblemática que é dois burros puxando uma corda, cada um para um lado. Aí, forças contrapostas e os dois não saem do lugar. Mas é exatamente isso que a gente vê. Quando os dois vão para o mesmo lado, eles conseguem se movimentar, né? Doutor Guilherme, nós tivemos aí movimentos de reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2020, em que até eu fiz um artigo que, a minha modesta opinião, quando saiu aquele esboço de reforma tributária, eu disse o seguinte: isso não vai passar. E aí fiz um texto e analisei todos os textos, isso não vai adiante. Não foi. O federal, nós temos lá ajustes tributários, que não dá para chamar nem de mini-reforma, são ajustes tributários. Doutor Guilherme, não vai passar, porque não tem interesse político, nosso presidente não tem apoio, nosso governador não tinha apoio, e assim, cada um puxa a brasa para o seu assado. Infelizmente, eu, né, em mais de 20 anos trabalhando nesse mercado aí, eu não sei se, antes de me aposentar, verei uma reforma tributária fundamentada como essa que eu espero que aconteça. Agora, com a reforma da Previdência, tu vai te aposentar com mais de 65 anos, né? Mas faltam 18, doutor Guilherme. Então, em 18, eu não sei se vai ser essa reforma tributária. Mas até lá vai aumentar, não vai mais ser 65, porque conforme aumenta a expectativa de vida, a idade 80, aumenta. É a cenoura na frente do burro, né? Uhum. Doutor Evanir, considerações finais. O tempo voou, né? Quando eu tenho o privilégio de falar com pessoas inteligentes, eu não vejo o tempo passar, né? Considerações finais, 1 minuto, 2 minutos aí para dizer o que tu recomenda que se faça, e já aproveita e encaixa os teus telefones de contato para aqueles que estão em casa e desejam algum detalhamento a mais. E o pessoal que quer fazer o MEI de graça pode te procurar também, então, né? Até porque o MEI cresce, aí vira uma empresa e eu continuo atendendo. Perfeito. Mas, enfim. Então, foi uma satisfação, doutor Guilherme, aí participar aí do programa Rádio Armazém, não é? Saiba Direito, Rádio Armazém. Saiba Direito, exatamente, né? Uma satisfação para nós aí, que nós estamos nos relacionando há quase 20 anos, e é sempre uma satisfação trazer serviço para a nossa comunidade, serviços
orientações de uma forma didática, que o empresário, o empreendedor aqui saiba que ele pode sim ter opções legais de economizar seus tributos, fazer o seu planejamento tributário, pagar o justo, pagar o menos possível dentro da lei. Então, assim, empresário, procure seu contador. Se tiver alguma dificuldade, pode procurar a Fortus. Nós lá na Fortus temos total capacidade de atendê-los. Lá no 30 28 23 23, a área é o 51, não é? E procure, então, né, uma assessoria para pagar o justo, e esperamos ter trazido aí contribuições para a nossa comunidade, doutor Guilherme. Doutor Evanir, um teste de QI. Se tu for para a Serra, tu vai ficar em qual hotel? Hotel Sky, com certeza, doutor Guilherme. Hotel da rede Sky. E investimento imobiliário é um bom investimento ou não é um bom investimento? Com certeza. Na Golden Imóveis nós encontramos as melhores opções. Tá certo, tá certo. E advogado previdenciário, se for contratar, vai contratar qual? Paulinho Ramos e Jesus, o qual já me atendeu e muito bem, por sinal. Perfeito, perfeito. Então, pessoal de casa, mais uma vez, se você for profissional de alguma área e desejar compartilhar os seus conhecimentos com a comunidade, com a sociedade, estou à disposição. Este espaço é para a evolução social e o seu conhecimento pode ser uma ferramenta muito grande para isso. Se você tiver alguma dúvida sobre questão tributária, ligue para o doutor Evanir, que é o meu contador há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, não muito, um pouquinho mais só. E espero ver a todos, espero que todos me vejam no canal Saiba Direito do YouTube. Se você está assistindo o programa pela Rádio Armazém, se você está ouvindo pela Rádio Armazém, aproveite e se inscreva no canal Saiba Direito.